Olá, aluno do Discipulado Cristão, módulo 1. Que a graça e a paz do Senhor esteja em seu coração. Eu vou repassar aqui o conteúdo do nosso Discipulado 1. Neste discipulado, a gente aprende que todo ser humano é pecador. A gente aprende que todo ser humano precisa de salvação. Nós aprendemos que a salvação somente pode ser encontrada em Jesus Cristo. Nós aprendemos que, estando em Cristo, a pessoa se torna nova criatura. Nós estudamos na lição 5 que, estando em Cristo, sendo uma nova criatura, a pessoa deixa as velhas práticas pecaminosas e, na lição 6, a gente vê que ela assume compromissos diante de Deus, no reino de Deus. Então, hoje nós vamos para a nossa última lição, que é exatamente esta, assumindo compromissos. Para isso, quero convidá-lo para a gente ler Mateus capítulo 10, versículo 37, que diz assim: Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Esse texto está em Mateus capítulo 10, versículos 37 e 38, e esse é o nosso texto inicial. Vamos então agora a uma pequena introdução da nossa aula sobre assumindo compromissos. Quando alguém nasce de novo, ele deixa as velhas práticas. E ele busca cada dia mais uma vida de santidade. E muitas coisas maravilhosas, preciosas, acontecem na sua vida. E essa nova criatura, essa nova criação, a nova criatura de Deus, o Filho de Deus agora, ele assume compromissos neste reino precioso do Senhor, porque ele agora está tendo o reino de Deus sobre o seu domínio. E aí, nós vamos aprender hoje, na nossa lição, os compromissos que esse novo discípulo assume no reino de Deus. Tá bom? Então, quero convidar você para a gente ter essa aula, esse estudo, que é de um proveito grande mesmo. Então, convido você. Nós começamos, então, vendo os compromissos no reino de Deus. Esse é o primeiro ponto do nosso estudo, compromissos no reino de Deus. E a gente começa com uma pergunta: quais compromissos aquele que nasceu de novo assume no reino de Deus? Ele agora está sob o domínio de Deus, ele agora pertence a Deus, e ele precisa assumir compromissos com Deus, compromissos nesse reino glorioso. Quais são esses compromissos? Comecemos. Ele assume o compromisso de amor a Cristo. Segundo o texto de Mateus 10, versículo 37, o amor a Cristo está acima de todas as coisas. Amar a Cristo agora para esse novo discípulo, para esse filho de Deus, porque agora se torna filho de Deus, o amor a Cristo está acima de todas as coisas. O texto de Mateus 10, 37 e 38, a gente verificou isso. Olha o texto de Marcos 10, versículos 29 e 30, e você vai ver que o compromisso com Cristo é superior a qualquer bem terreno. A Bíblia diz isso claramente em Marcos capítulo 10, versículos 29 e 30, que aquele que nasceu de Deus, ele assume um compromisso com Cristo, e esse compromisso é superior a qualquer bem terreno. É preciso ter uma vida de oração, porque ele tem um compromisso com uma vida autêntica, e aí ele precisa ter um compromisso com a oração. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz que o crente deve orar sem cessar. Então, o nascido de Deus, ele sente necessidade de orar, porque ele nasceu de Deus. É uma necessidade, é algo que o Espírito Santo coloca no seu coração. Ele agora sabe que não precisa de intercessor para chegar a Deus. Por isso ele aprende a orar. Ele sabe que ele pode diretamente se achegar a Deus por meio da oração. Entenda, busca, segundo o texto de 1 Tessalonicenses 5,17, ele busca orar sem cessar.
A oração é muito importante, gente. Essa vida de oração é importante porque a oração nos livra de cairmos em tentação. Em Mateus 26:41, Jesus diz isso, que precisamos orar e vigiar para não entrarmos em tentação. A oração, ela pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5:16, Tiago diz: muito pode em seus efeitos a oração do justo. A oração faz que recebamos as bênçãos do céu. Em Mateus 7, versículo 7, a gente pode encontrar essa afirmação. Então, há uma grande importância nesse compromisso com uma vida autêntica de oração. O cristão que nasceu de Deus, que nasceu de novo, ele também assume o compromisso com uma vida de meditação na palavra do Senhor. O Salmo 1, verso 2, 1 e 2 diz assim, olha: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, aquele que nasceu de novo, ele busca sentir prazer na lei do Senhor. Ele sente prazer na lei do Senhor. Isso é algo colocado em seu coração. Deus Todo-Poderoso, a ação do Espírito Santo em seu coração faz que ele sinta prazer em meditar na lei do Senhor. E a sua vida espiritual, seu crescimento espiritual vem exatamente dessa meditação, do estudo da palavra, do exame da palavra de Deus. Por que é importante a prática da meditação na palavra de Deus? Por que isso é tão importante? Em João 5,39, Jesus diz que é porque, examinando as Escrituras, temos nelas a vida eterna. E são elas que testificam de Jesus. Em Mateus 22, versículo 29, Jesus diz que as pessoas erravam porque não conheciam as Escrituras. Então, aquele que não conhece as Escrituras, ele erra. Daí a importância da meditação na palavra de Deus. Aquele que medita na palavra de Deus, ele é bem-aventurado. Conforme já citei, o Salmo 1, versículo 1 e 2 diz: bem-aventurado, ou seja, mais que feliz, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer, onde está o seu prazer? O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, essa é a importância de meditar na palavra do Senhor. É outro compromisso que aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu de Deus, precisa ter. É o compromisso com a meditação na palavra de Deus. Outro compromisso é a prática de jejum, de jejuar, o compromisso do jejum. O novo convertido, embora ele não tenha muito ensinamento sobre jejum, ele deve procurar saber um pouquinho sobre esta prática proveitosa e saber como ele, como novo convertido, pode ir dando os primeiros passos nessa prática tão importante que é jejuar. É você esquecer um pouco o alimento material e buscar alimento espiritual, buscar se alimentar espiritualmente. Então, por que é importante o jejum? Em Mateus 17, versículo 21, Jesus diz que nos dá poder sobre o reino espiritual, sobre os demônios. O jejum faz que obtenhamos êxito e bênçãos diante do Senhor. Nos faz vencedores. O jejum é uma prática boa, uma prática excelente. É claro, tem que ser feito com orientação, a partir da palavra de Deus. É uma prática muito importante que os crentes não podem abrir mão dessa prática, não podem esquecê-la. Tá bom? Então, você está assumindo compromisso no reino de Deus, deve assumir o compromisso com o jejum. É preciso viver uma vida também de louvor ao Senhor. Compromisso com o louvor, com a adoração ao Senhor. Nós fomos salvos para o louvor da glória de Deus, diz as Escrituras Sagradas. Então aquele que nasceu de novo, ele deve dedicar sua vida, seu tempo, para louvar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todo cristão precisa ter essa consciência da importância de louvar o nome do Senhor, pois o nosso Deus é digno de toda honra, glória e louvor. Nos próximos discipulados, nos próximos módulos, você vai
entender melhor como funciona isto, o louvor ao Senhor, a adoração ao Senhor, o culto ao Senhor. Mas já comece sabendo, aquele que nasceu de Deus, ele assume compromissos com o reino de Deus. E um dos compromissos é de aprender a louvar, adorar ao Senhor. Por que o louvor é importante? O Salmo 18, verso 3 diz que o louvor nos dá a vitória sobre os inimigos. Em Atos 16, versículos 25 e 26, nós encontramos o apóstolo Paulo e o seu companheiro ali na prisão, e eles louvam ao Senhor, e Deus os socorre. Encontramos em toda a Bíblia pessoas que louvavam ao Senhor, louvaram ao Senhor e foram grandemente abençoados. Um outro compromisso que você, novo convertido, você, servo de Deus, você que está nessa caminhada, buscando se firmar, precisa assumir é com a evangelização. Marcos 16, versículo 15, o Senhor Jesus diz assim: Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Aquele que nasceu de Deus sabe da importância de anunciar, levar o evangelho que lhe alcançou. Ele sabe que ele pode levar esse evangelho para outras pessoas. E isso é muito importante. Por que é importante a evangelização? Em Mateus 24, versículo 14, diz que a evangelização abrevia a volta do Senhor. Quando esse evangelho for pregado a todo mundo, então virá o fim. O evangelho, ele arranca almas do império das trevas e transporta essas vidas para o reino do Filho do amor de Deus. E nós somos galardoados por isso. Então, é importante evangelizar. O que é evangelizar? É pregar o evangelho. É levar o evangelho a quem precisa. Um outro compromisso que o novo convertido, agora nasceu de Deus, precisa assumir é com os dízimos e ofertas. Malaquias capítulo 3, versículo 10 mostra claramente, o Senhor dá uma ordem para que sejam trazidos os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor, para mantimento da casa do Senhor. Veja bem, não é para luxo de ninguém, é para mantimento da casa do Senhor. Não é para enriquecer ninguém, nem líderes, nem liderados. É para manutenção, para mantimento da casa do Senhor. Ou seja, mantimento das coisas ligadas ao reino de Deus, a casa do Senhor. O dízimo, os dízimos e as ofertas são encaminhados para isso. E por que é importante nós entregarmos os dízimos e as ofertas? Em primeiro lugar, como gratidão ao Senhor. O Senhor nos dá as bênçãos e nós agradecemos ao Senhor, entregando aquilo que é dele. Também Provérbios 3, versículo 9, Malaquias 3, 10, diz que as bênçãos do Senhor elas virão sobre aqueles que são fiéis nessa questão da entrega dos dízimos e das ofertas. Outra coisa também que é importante saber é que aquele que nasceu de Deus, ele agora busca se congregar, estar com outros servos do Senhor no templo. Salmo 27, versículo 4 nos mostra isso, Hebreus 10, 25 mostra a necessidade de estarmos na casa do Senhor, de buscarmos estar congregados na casa do Senhor. Mas outro compromisso também que é importante assumir é com a liderança da igreja. Em Hebreus capítulo 13, verso 17, a Escritura Sagrada nos diz: obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. O texto está dizendo que aquele que está assumindo compromissos no reino de Deus, ele assume o compromisso de ser obediente e submisso aos seus líderes. Também diz que os líderes devem zelar pela alma dessas pessoas, dos crentes, cuidando delas. E esse é o papel do líder e o compromisso do liderado, daquele que é abençoado, é obediência, é submissão, segundo as Escrituras Sagradas. Mas ainda tem outro texto, o texto de 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 13, que nos mostra ainda esse compromisso com os líderes da igreja.
O texto diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, e viver em paz uns com os outros. O que esse texto está dizendo a respeito do compromisso com a liderança é que o liderado ele deve acatar com apreço os líderes, ele deve tê-los com amor e em máxima consideração. Olha o que o texto está dizendo. E os tenhais com amor em máxima consideração. O que é isto? É compromisso com aqueles que Deus tem colocado para abençoar o rebanho do Senhor. Ainda em 1 Timóteo 5,17, mostrando esse compromisso com a liderança da igreja, o texto diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. E o que este está dizendo a respeito do compromisso com a liderança da igreja? Que os líderes, os presbíteros no caso aqui, devem receber dobrada honra, dobrados honorários. Diz ainda que os líderes são aquelas pessoas que se afadigam na palavra e no ensino, ou seja, eles se esforçam para poder levar a palavra e ensinar o povo de Deus. Por isso eles precisam ser honrados naquilo que realmente deve ser lhe dado como honra. Também existe o compromisso de ajudar. Nós precisamos ter o compromisso de ajudar os servos de Deus. Em Gálatas capítulo 6, versículo 10 diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então você tem um compromisso com seus irmãos em Cristo. Compromisso de ajudá-los, de beneficiá-los, e diz principalmente aos da família da fé. Nós precisamos fazer o bem a todos. O texto está dizendo que nós precisamos fazer o bem a todos, mas o texto destaca principalmente aos da família da fé. Olha só, ainda sobre o compromisso com os irmãos, existe o compromisso de amá-los. Em João 13:35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, o servo de Deus precisa amar uns aos outros. Eu tenho que ter esse compromisso de amar os meus irmãos em Cristo Jesus. Reforçando aqui, ainda em 1 João capítulo 4, versículo de 7 a 12, diz que aqueles que são nascidos de Deus, eles amam uns aos outros. Porque se Deus nos amou, nós devemos amar aos nossos irmãos. E se amarmos uns aos outros, isso prova que nós permanecemos na fé. Então, você quer demonstrar que você permanece na fé? Procure amar o seu irmão em Cristo Jesus. Há um outro compromisso que nós precisamos ter, que é o compromisso de orar pelos nossos irmãos. Em Tiago capítulo 6, versículo 16, o texto diz assim, que nós devemos orar uns pelos outros. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Nós precisamos ter esse compromisso de orar pelos nossos irmãos, de pedir a Deus pelos nossos irmãos. É um compromisso que nós precisamos honrar. E você, como cristão, você como alguém que nasceu de Deus, você como alguém que nasceu de novo, precisa ter isso em mente. Eu preciso orar pelos meus irmãos. É muito lindo isso numa igreja cristã, porque você vai ver que toda a igreja é abençoada, porque uns oram pelos outros. Eu chego diante de Deus, oro pelo meu irmão, pedindo que Deus abençoe sua vida. Ele, por sua vez, faz isso por mim, faz isso por outros. E a gente vai orando uns pelos outros. Isso é compromisso assumido no reino de Deus. Então, aquele que nasceu de Deus, ele assume compromissos no reino. Mas eu queria destacar aqui um pouco sobre o compromisso da evangelização. Queria que você acompanhasse comigo, para a gente falar um pouco aqui sobre esse compromisso da evangelização. Acompanhe comigo, então, o que nós podemos aprender sobre esse compromisso da evangelização. Olha só. Como o novo convertido pode evangelizar? Ele assumiu o compromisso de evangelizar, mas ele é novo convertido. Então, como é que ele pode evangelizar? Ele pode evangelizar sim. A princípio, existem algumas maneiras de evangelização que o novo convertido pode abraçar, e elas são progressivas. Por exemplo, ele pode distribuir folhetos.
Ele não sabe ainda pregar, não sabe chegar e fazer um comentário de um texto bíblico profundamente, ou ainda no nível que possa alcançar alguém com a evangelização. Mas ele pode fazer o quê? Ele pode começar evangelizando, entregando folhetos. Ele tem então em mãos um folheto que tem um texto, que tem uma mensagem evangelística, uma mensagem de evangelização, e ele entrega. Quando ele entrega, ele está contribuindo. Por quê? Se eu, que já sou bem antigo na fé e já tenho a prática da evangelização, escrevo um folheto orientando sobre a conversão a Cristo, sobre a necessidade de arrependimento, e esse folheto está bem escrito, e você tem esse folheto em mãos, e você passa para alguém, e essa pessoa lê o folheto, e o Espírito Santo trabalha na vida dessa pessoa, você contribuiu com essa evangelização. Ainda que você não tenha dito uma só palavra, ou poucas palavras, mas a entrega do folheto vai fazer isso na vida da pessoa que vai ler. Então, entregar folheto é importante. Também você pode convidar pessoas a irem à igreja, a ir à reunião no templo. Um novo convertido pode levar visitantes à igreja, ao grupo que está ali reunido, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, num templo. Então, à medida que você convida um amigo, você não sabe ainda pregar, você não sabe, mas você diz: olha, Jesus fez algo na minha vida, eu queria que você conhecesse, vamos lá na minha igreja. Então você convida a pessoa para ir para a igreja, a pessoa vai com você, ela chega na igreja, você já está contribuindo com a evangelização. Mas você pode também testificar. O novo convertido, ele pode testificar o que Deus fez na vida dele. Ele pode contar o que Deus fez. O que é que Deus fez? Você não precisa de muitas palavras difíceis. Diga só o que Deus fez. Você se sente seguro, você se sente em paz, você se sente um vencedor, você se sente alguém que está sendo tomado pela direção do Altíssimo. Então isso é suficiente. Você não precisa dizer muitas palavras, mas você pode mostrar para as pessoas o quanto Deus tem trabalhado na sua vida, o quanto você está alegre, o quanto você está feliz, o quanto você está estudando mais para aprender mais da palavra de Deus. Isso já é também parte da evangelização. Veja bem, tudo que eu estou dizendo aqui não é evangelização completa, mas eu disse, é uma forma progressiva de você ir evangelizando. Você entrega um folheto, você convida pessoas para irem ao templo, para ouvir a palavra de Deus, você testifica, você conta o que Deus fez na sua vida, então você já vai ali percebendo o agir de Deus em sua vida, em seu coração. Tá bom? Então, pode sim, o novo convertido pode evangelizar, e ele evangeliza desta maneira. Bom, uma outra prática que a gente comentou, que é um compromisso no reino de Deus, é a frequência aos cultos. Vamos falar um pouco sobre isso, porque você vai encontrar pessoas dizendo assim: mas não precisa estar na igreja todos os dias. Por que tem que ir ao templo todos os dias? E aí as pessoas colocam barreiras. Elas não entendem, mas eu queria que você pudesse ser uma pessoa esclarecida a respeito disso, que você pudesse ser alguém que entende perfeitamente o que Deus faz com aquele que se rende a Ele, com aquele que é transformado em filho de Deus. Olha só, a pergunta é: a frequência aos cultos é importante e necessária? Vamos para a Bíblia. Quem vai responder bem uma pergunta dessa são as Sagradas Escrituras. Se você pegar o Salmo 84, versículo 10, o salmista disse que era melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. Ele diz assim: porque um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Aí ele completa: eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. O que o salmista está dizendo? O salmista está mostrando a importância, a grande importância de você estar na casa do Senhor. O Salmo 27, versículo 4, o salmista diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então tá
Está percebendo o valor que tem estar na casa do Senhor, ser frequente nas reuniões? Já no Salmo 122, versículo 1, você vai encontrar o salmista sentindo alegria de ir à casa do Senhor. Ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, o salmista sentia alegria com a casa do Senhor. Ora, isso não é diferente da gente hoje. Nós precisamos entender que a casa do Senhor é lugar dos crentes estarem, é lugar de frequência mesmo. São textos como esse, mas a gente tem mais. Olha só, em Lucas capítulo 2, versículo 36 e 37, o texto nos conta a história de uma profetisa chamada Ana. Ela tinha 84 anos. A Bíblia diz que ela estava todos os dias no templo, orando e jejuando. Ora, isso mostra a necessidade que aquele que é de Deus tem de estar no templo. Os crentes dos primeiros tempos da igreja estavam todos os dias no lugar da adoração, no templo. Atos 2,46 diz: perseveravam unânimes no templo. Ou seja, era uma dificuldade grande para eles, para os cristãos ali no começo, estarem naquele templo. Entretanto, eles estavam lá. E por que eles estavam lá? Porque eles sabiam da importância de estar diante de Deus num lugar reservado para sacrifícios espirituais a Deus. Então, volto a dizer, a ida ao templo, ir ao templo é algo de grande importância. Não negligencie isso. Mas a gente destaca ainda o próprio Jesus, porque em Marcos capítulo 14, verso 49, Jesus deu exemplo. Ele disse assim, ele mesmo disse assim: eu estava convosco todos os dias no templo. Se você examinar esse texto de Marcos 14 e 49, você vai descobrir que o texto está dizendo que Jesus diz que estava todos os dias no templo. Olha o sentido aqui do texto. O próprio Jesus nos dá exemplo. Ora, se Jesus é o nosso modelo, se Jesus é o nosso referencial, e ele estava todos os dias no templo, isso quer dizer que nós precisamos também nos esforçar para estar ali no templo. Mas deixe-me dizer uma coisa: aquele que nasceu de Deus, ele já sente essa necessidade. O Espírito trabalha no coração, mesmo às vezes está com fadiga, mesmo diante de algumas dificuldades, mas o Espírito Santo trabalha no coração dele. Ainda sobre a frequência ao templo, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz que nós não devemos abandonar nossa congregação, como é costume de alguns. Ou seja, nós precisamos estar reunidos com os irmãos. A expressão congregação ali é quando você se congrega com outros crentes. Então a Bíblia diz que nós não devemos abandonar nossa congregação. Nós precisamos estar reunidos. E há um alerta, principalmente quando vemos que aquele dia, ou seja, o dia da volta de Cristo está perto, é que na congregação com outros crentes nós somos fortalecidos. Quando nós estamos com outros crentes ali, nós somos fortalecidos em Cristo Jesus. Então, a frequência ao templo é compromisso do crente. Vamos completar agora com outra questão, que é o cumprimento da palavra. A pergunta é possível uma pessoa nova convertida cumprir tudo o que está na palavra? Bom, por seus próprios esforços, não. E a princípio, não. Mas ele deve esforçar-se. Sempre lembrando que essas coisas acontecerão pela graça soberana de Jesus Cristo. É o Senhor que nos dá graça. Como é que eu consigo cumprir a Bíblia? A cada dia que eu vou estudando, que eu vou orando, que eu vou pedindo ao Senhor. É o Senhor quem conduz o novo convertido e qualquer crente, aquele que nasceu de novo, a uma vida de santificação, a viver em novidade de vida. É o que a gente chama e a Bíblia chama de novidade de vida. É você viver agora sendo guiado pelo Espírito do Senhor. E aí você vai conseguir cumprir a palavra de Deus conforme a palavra de Deus se apresenta para você. Bom, é uma caminhada. São passos que serão dados. E à medida que você vai dando esses passos, você vai se fortalecendo, você vai chegando mais para Deus, você vai sendo grandemente abençoado e beneficiado
com a palavra do Senhor. Mas deve sim buscar cumprir as Escrituras Sagradas. Vamos concluir? Então a gente conclui dizendo o seguinte: quando nascemos de novo, somos transformados de glória em glória. É o que a Bíblia diz. Nós recebemos graça sobre graça e somos transformados de glória em glória. Cada dia nós avançamos para o alvo, para o qual fomos chamados. Você foi eleito, você foi chamado, você foi alcançado, você foi regenerado, você está buscando a santificação e você vai perceber essa santificação cada dia mais acontecendo na sua vida, e você deve viver para fazer a vontade de Deus, sabendo que um dia o Senhor virá buscar o seu povo, e todo aquele que é escolhido dele, é salvo, é santificado, irá morar para sempre com o Senhor e será decretado o fim da história. Isso nós temos claramente nas Escrituras Sagradas. Aqui concluímos desejando que você, meu querido aluno do Discipulado Cristão, esse módulo 1, você já tenha sido abençoado, porque nós estamos encerrando aqui o nosso módulo 1, depois iremos para o módulo 2. Mas queremos encerrar esse módulo 1 lembrando que todo homem é pecador, todo ser humano é pecador, que todo ser humano precisa de salvação, que todo ser humano só pode encontrar a salvação em Jesus Cristo. Se ele alcançou a salvação em Jesus Cristo, ele é nova criatura. Se ele é nova criatura, ele vai deixando as práticas velhas, as velhas práticas, e ele vai assumindo compromissos neste reino de Deus, o reino glorioso que o Senhor tem estabelecido, porque o reino de Deus está estabelecido para a glória do Senhor. Deus abençoe você. Até o Discipulado 2, em nome do Senhor Jesus. Amém.